Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Chegamos ao último fruto do Espírito, denominado domínio próprio, amém? Nós vamos aprender, à luz da Bíblia Sagrada, o que significa, o que representa, a origem bíblica, e você vai certamente ser edificado através da palavra do Senhor. Se eu posso te fazer um pedido, por favor, compartilha com o maior número de pessoas que puder, porque certamente existem algumas pessoas que estão dentro da igreja que precisam exercer ou viver este fruto do Espírito, a saber, o domínio próprio. Amém? O texto base dessa série de mensagens concernente ao fruto do Espírito é Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Vamos estar orando. Eterno Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê, que nos conhece no íntimo e no profundo. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo e somente Deus pode controlar o coração do ser humano. E se não for Deus, fica difícil. E sem Deus a gente vai ficar totalmente descontrolado. Infelizmente, o ser humano tem se deixado dominar por muitas coisas, mas a natureza criada por Deus foi por dominarmos sobre tudo e não ser controlado por vícios. A Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Entenda uma coisa acima de tudo, porque quando a gente entende e a gente vê a Bíblia Sagrada, a gente precisa entender que a gente não pode ser dominado por situações, mas devemos dominar biblicamente falando. A diferença entre o ser humano e os animais é que nós podemos escolher devido à capacidade de raciocínio, criatividades e condições para coordenar a criação de Deus. Outro desvio do propósito divino ao ser humano é a pessoa querer dominar sobre os outros. Eclesiastes capítulo 3, verso 9, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, 9. Olha só o que diz a palavra. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Veja que coisa interessante. Porque quando a gente vê, acima de tudo, nossa situação, há muitos que querem ter domínio sobre o próximo. Mas a gente precisa, acima de tudo, entender que perante Deus, nós somos todos iguais perante o Senhor. Sim, somos todos iguais perante Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus nos conhece, Deus nos sonda. O rei Nabucodonosor foi um exemplo de homem que dominava tudo, menos a si mesmo. Pensando não haver limites para o seu poder, até o dia em que teve que ir para o pasto como animal para aprender a ser domável e conhecer a Deus. Daniel capítulo 4, verso do 26 ao 34.
Como ter domínio próprio? Talvez você pergunte aí, pastor, como é que eu faço para eu ter domínio próprio? Então, eu vou te dar algumas características. Primeiro, precisamos, acima de tudo, não ter orgulho. Salmo 19:13 diz: também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Quando a pessoa não tem autodomínio, o primeiro sinal é ser orgulhosa, soberba e não reconhecer os seus erros. Você já viu? É gente que muitas vezes vê o erro de todo mundo, mas ele próprio não vê o erro dele. Com isso, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem se reconhecer. Deixa eu contar um testemunho meu, particular. Quando eu era novo convertido, eu estava saindo de um culto e eu disse para Deus, deixa eu ver os erros do próximo. Mas na mesma semana eu pedi a Deus para que eu não pudesse mais ver. Por quê? Porque uma hora que eu fico vidrado, querendo ver o erro do próximo, eu esqueço que eu também erro, eu também sou falho, eu também sou pecador. E não cabe a mim julgar os outros. Mas, conforme cita o apóstolo Paulo, me examinar a si próprio. Então, o orgulho é uma dos sinais da falta de domínio próprio. Outra coisa que alguém que não tem domínio próprio vive é uma impaciência terrível. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quem não sabe esperar não se domina e logo comete erros inconsequentes. A Bíblia nos diz: espere com paciência. A Bíblia também vai falar em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não estou aqui para julgar ninguém, você está entendendo? Mas eu estou aqui tão somente para te fazer entender, à luz da Sagrada Escritura, que a gente precisa ter mais paciência. Sim, paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes fica, demorando as coisas, mas peça a Deus para te dar paciência. Deixe de ser impaciente. E uma das características daquele que não tem domínio próprio é porque ele é muito impaciente. Outra característica de alguém que não tem o domínio próprio é que ele é muito descontrolado. O descontrole da pessoa é notório. Qualquer coisa, ele tem um pavio muito curto. Você está entendendo? Provérbios 25:28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Ou seja, qualquer coisa vai fazer com que alguém, com qualquer palavra, tire dele deixe ele descontrolado, ou deixe ela também. Então, amados, precisamos a cada dia melhorar nosso caráter espiritual. Outra característica de alguém que não tem domínio próprio, além de ser impaciente, de ser orgulhoso, de ser descontrolado, é que essa pessoa é muito ignorante. Salmos 32:9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados de outra sorte, não te obedecem. O pior nível de uma pessoa sem domínio é quando se torna um ignorante, a ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações. A gente às vezes aconselha, às vezes a gente fala, mas essa pessoa é totalmente ignorante. Certamente na igreja deve ter pessoas assim,
mas Deus vai fazer com que este ou esta tenha o fruto do Espírito de saber utilizar e ter paciência, ter controle, sabe, não ser ignorante e, acima de tudo, não ter orgulho, não ser orgulhosa, mas ser humilde. Tá entendendo? Amado, esse assunto é muito pertinente aos dias atuais. Haja vista, nós, cristãos, seres humanos, somos falhos, imperfeitos, mas tem um Deus que é perfeito. Tem um Deus que te conhece, que me conhece e que tem, acima de tudo, milagres para mim e para você, tá certo? Deixa eu estar mandando hoje um abraço muito especial e parabéns. Parabéns para a irmã Sueli, que completara mais uma primavera. Irmã Sueli, parabéns, que Deus abençoe a vida da senhora, seus sonhos, sua família. Em nome de Jesus, a irmã Sueli Mota, que Deus abençoe sempre a sua vida, sua família, seus sonhos e seus projetos. Em nome de Jesus, tá certo? Parabéns também para você que hoje completa mais uma primavera. Parabéns para você que hoje está, acima de tudo, aniversariando. Sim, completando aí mais uma primavera. Deixa eu estar te mandando um parabéns muito especial, tá certo? Que Deus abençoe sempre tua vida, tua família. Meus parabéns de coração, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Continuando essa série de mensagens concernente ao fruto do Espírito e falando acerca do último fruto do Espírito, a saber, domínio próprio, tá bom? Cheiro no teu coração, que Deus te abençoe. A paz do Senhor em nome de Jesus. Oh, glória!